Opa, pronto. Ó, só para deixar registrado aqui, tá, gente? Tanto na P1 quanto na P2, a parte introdutória cai, tá? Por que eu vou cobrar isso na P2? Porque quem não aprendeu essa parte introdutória na P1 vai ter dificuldade no andamento do curso, tá? Então eu vou cobrar nas duas etapas de avaliação que vai estar sob minha responsabilidade. Que parte introdutória é essa? É essa parte aqui que é... Deixa eu ver aqui, não, essa aqui não. Que está disponível lá no CIGA para vocês, tá? Esse arquivo, vários conceitos. Vocês precisam ter eles todos trabalhados e essas aulas referentes à parte introdutória estão todas lá disponíveis, tá? São aulas gravadas. Então, na P1, até o conteúdo de hoje vai cair, desde o primeiro dia de aula até o conteúdo de hoje. Na P2, vai cair mamífero e a parte introdutória também, só não vai cair ave, tá ok? Lembrando que na P2, 1/3 da avaliação vai ser esse trabalhinho que vocês vão passar, ou seja, vale de 0 até 3.3, tá? Porque tem um peso 1 e a parte da avaliação teórica é peso 2, tá certo? Então, alguém tem alguma dúvida? Prova semana que vem, tá? Disponível no CIGA. Vou projetar aqui, está todo mundo vendo isso aí, moçada? Sim. Ótimo. Olha, então... Pronto. Então hoje a gente vai falar de alguns aspectos de história natural, né, das aves. Se alguém tiver alguma dúvida, habilita o vídeo, tá? Porque eu não estou vendo o chat de vocês. Então a gente vai falar sobre aspectos morfológicos e de história natural das aves, tá certo? Essa foto aparentemente é um casal, mas não é, são espécies diferentes, tá certo? Essas aves aí são psitacídeos. Psitacídeos é um agrupamento, é uma família que envolve araras, papagaios, periquitos, curicas, tá certo? São aves difíceis da gente distinguir macho e fêmea, então propositalmente aqui o aluno eu exponho isso aqui, o aluno já interpreta e pensa que é um macho e fêmea, mas não é, são espécies diferentes. Mas uma coisa que eu queria logo de antemão que vocês tivessem uma boa noção é que as aves, elas têm uma morfologia muito conservadora, muito estável. Professor, o que é isso? Né? O que eu estou querendo dizer é que dentro do grupo das aves você não tem variações morfológicas muito distantes, né? Muito distintas, como a gente tem dos mamíferos. Então você tem mamífero aquático, que tem um corpo totalmente diferente de um morcego, que é voador, que é totalmente diferente de um bicho arborícola, como uma preguiça ou um primata, que é totalmente diferente de um bicho fossorial, como uma topeira, que é muito diferente também de um carnívoro, por exemplo, gato do mato, uma raposa. E cada um, então, tem uma variação morfológica que reflete o tipo de ambiente que ele vive, que está adaptado. As aves, elas têm uma morfologia muito conservadora, isso é muito bem claro nas mais de 9.000 espécies de aves, porque as aves, elas tiveram toda uma história evolutiva moldada, né, por pressões seletivas que tenderam à redução de peso para facilitar o voo em toda essa linhagem. Tá? Você pode até pensar assim, professor, mas tem ave que não voa. Né? Aí eu te respondo, mas descenderam de animais que voavam. Tá? Então, mesmo as aves que não voam, elas têm uma morfologia muito parecida também com as demais aves. Tá certo? Os tamanhos variam, o formato de bico varia,
né? A coloração varia, mas o aerodinamismo, quer dizer, a forma do corpo adaptada para o voo, tanto em termos morfológicos, como eu estou falando, quanto funcionais, em termos de funcionamento, né? Elas tenderam a uma uniformidade muito grande em todas as espécies. Então, mesmo espécies que hoje em dia não voam, como o pinguim, que nada muito bem, tá? Mas nunca evoluiu para um bicho como um mamífero aquático evoluiu, uma forma do corpo como um mamífero aquático evoluiu, né? Ou uma ave terrestre que não voa, como um avestruz, né? Que é uma ave pesada, né? Mas tem uma morfologia muito semelhante com as demais aves voadoras, tá? Moçadinha, só dá uma confirmada, tá todo mundo me escutando, o áudio tá bom? Tá. Ótimo. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? Em termos de diversidade biológica, gente, o que a gente tem é, na verdade, um número superior a 9.000 espécies. Tá? Isso aí equivale a mais ou menos o dobro das espécies de mamíferos. Então, apesar dos mamíferos eles terem uma variação morfológica muito grande, a diversidade é bem mais baixa, chega praticamente à metade das espécies de aves. Tá? Isso já foi muito diferente no passado. Tá? Você tem várias espécies de aves extintas, várias espécies de mamíferos extintas, as linhagens, que muitas das vezes hoje são linhagens com um número pequeno de espécies, já tiveram um número grande no passado. Linhagens que eu falo assim, vamos dizer assim, subgrupos de aves ou de mamíferos, tá? Então, uma linhagem dentro do grande grupo, tá? Mas as aves, elas têm um padrão de distribuição que varia muito, né? Tem ave, tem espécie, a nível de espécie, tem espécie que tem uma distribuição muito ampla, né? E tem espécies que tem uma distribuição muito restrita, tá? São vários os fatores, podem ser históricos, podem ser ecológicos, tá? Que pode explicar essa variação no tamanho da distribuição de uma espécie. Mas, de modo geral, o grupo aves pode ocorrer em floresta, pode ocorrer em deserto, pode ocorrer em montanha, em regiões de pradarias, calotas polares, em praias e oceanos. Pode ocorrer em mais de um ambiente como esse, ou pode ser mais restrito. Tá? Então, assim, quando um animal ele tem uma distribuição muito restrita a um determinado ambiente, a gente diz que a espécie é endêmica. Tá? Então, ela pode ser endêmica ao bioma amazônico, pode ser endêmica ao bioma cerrado, mas pode ser uma ave com uma distribuição cosmopolita, ou seja, ela ocorre a nível global, a nível mundial, de forma muito espalhada em vários biomas, tá certo? Pode ser uma endêmica do manguezal, mas pode ser uma que tem uma distribuição muito mais ampla, ocorrendo em manguezal, por exemplo, e no cerrado, né? Bom, ornitólogo é a pessoa que é especialista em ave, tá? Então, se algum dia vocês se identificarem e for seguir a carreira de pesquisador em estudo de ave, vocês vão passar a ser chamados de ornitólogos. E a ciência que estuda as aves é a ornitologia. Tá bom? Bom, uma coisa é certa, tá? Então, não haveria sentido para um grupo que evoluiu dentro dos dinossauros, evoluiu para o voo, mudar a forma de desenvolvimento ovíparo para uma forma diferente, como vivíparo ou ovovivíparo. Se eu perguntar para vocês, moçada, manter a oviparidade, ou seja, a postura de ovo, ela está em sincronia com a tendência de redução de peso na linhagem das aves, ou ela está entrando em choque com essa tendência do voo? Como é que vocês poderiam me responder isso aí?
Não, na verdade, ela não está, né, com essa questão mesmo de redução de peso e também nessa questão para ajudar o voo, né, que como elas precisaram se adaptar e ficaram adaptadas para voar, né, logicamente elas precisaram reduzir o volume. Eu acho que é isso, não sei. O peso. Exato. Então ela está em O sincronia. peso. Tá? Então a manutenção dessa característica, que é uma característica herdada, é uma característica reptiliana, que quem deu origem às aves foram os répteis, então uma característica herdada, ela está em sincronia, ou seja, está de acordo com essa tendência evolutiva, que foi uma tendência à redução de peso em toda a linhagem evolutiva das aves. Novamente, mesmo que tenham aves que hoje em dia não voam, mas descenderam de aves que voavam. Então essa tendência de oviparidade é uma tendência que vai a favor vamos dizer assim, dessa tendência de redução de peso, né? Essa manutenção vai a favor de uma tendência de redução de peso, porque manter um ovo interno, ou seja, mudar para viviparidade, né? Como aconteceu nos mamíferos, pressupõe um aumento de peso. Então, para um animal que desde da sua base evolutiva tendeu a perder garra, perder cauda, perder dente, atrofiar ovário e só tornar ele hipertrofiado na época da reprodução, perder bexiga urinária, tudo isso tem a ver com redução de peso. Não haveria sentido, por exemplo, a viviparidade ter evoluído num grupo como esse, que sofre uma pressão seletiva para reduzir peso. Tá certo? Então a manutenção da oviparidade foi universal. Se a gente for comparar com o mamífero, né, o que aconteceu? O mamífero também ele se originou do sinapse da reptiliana, né? Foi outro grupo, não tem nada a ver com o grupo que deu origem às aves. Então, assim, o Google já está querendo pesquisar o que eu estou falando aqui. Eu estou falando e o celular está de olho. Mas, ó, os sinapses da reptiliana, que deram origem aos mamíferos, eram ovíparos. Essa tendência à oviparidade, ela está presente na base da evolução dos mamíferos. Né? E hoje a gente tem mamífero que põe ovo. São os mais basais. Né? O ornitorrinco e a équidna, que vivem na região da Austrália, Nova Zelândia, né? Lá para a Oceania. Mas teve um salto evolutivo muito grande, que foi a mudança da oviparidade para a viviparidade nas duas outras linhagens de mamíferos, que são os placentários e os marsupiais. São chamados de téria, metatéria marsupial e eutéria placentário. Então, os téria, como a gente denomina o grupo, ele teve uma mudança nessa característica de colocar o ovo para internalizar o ovo, né? Eu vou botar até entre aspas, que seria o equivalente, né? Vou carregar o ovo, toda uma série de mudanças internas, tá? Quando eu falo internalizar o ovo, não é uma ovoviviparidade como tem alguns outros animais, mas é uma mudança muito maior, que é a viviparidade, a ligação do embrião com a mãe, etc e tal. Então, assim, nas aves isso não aconteceu, mas nos mamíferos não basais isso aconteceu, tá? E por que morcego então não põe o ovo? Porque morcego se originou de mamíferos que já eram vivíparos. Então, reverter novamente para a oviparidade já seria uma mudança evolutiva sem precedente, que nunca aconteceu. Provavelmente nunca vai acontecer. Né? A gente tem como afirmar? Não. A gente não sabe o que vem pela frente. A evolução é assim, é um ajuste. Agora, tomando o paralelo, né, de aves que voam e mamíferos que voam, como os morcegos, a só pede para roedor. Então, assim, a manutenção da viviparidade é um fato.
na evolução dos voos dos mamíferos, tá? Então eu quis fazer esse paralelo só para vocês terem uma noção de como é que o raciocínio em relação a um caráter que é dado, né, e que se mantém, um caráter que pode sofrer mudança na base do grupo e se manter num grupo derivado como você. Eu acho que tem alguém mandando pergunta aqui, deixa eu ver. Travou. Porque tá travando de vez em quando, professor, seu som e imagem aí. Ei, pessoal, minha conexão deu uma caída aqui. Não sei se eu falei demais e vocês não estavam, eu não estava mais online. Eu estava fazendo essa comparação de morcego, o voo do morcego e o voo das aves. Parei por aí ou foi bem antes disso? Foi por aí. Então, acho que na hora que eu escutei o barulhinho deve ter caído minha conexão. Eu vou ficar antenado com isso aí, tá? Lembrando, alguma dúvida pode habilitar o áudio e me interromper, não tem problema. Então, deixa eu ver se está projetado. Não. Então, tá claro para vocês sobre por que a viviparidade se manteve nos morcegos e por que a oviparidade, ou seja, a postura de ovo, ela se manteve nas aves. Tá claro? Professor, para mim ficou claro só na parte das aves, que é essa questão da sincronia ali na linhagem evolutiva para tendência na perca de peso. Agora, na questão dos mamíferos, eu não entendi muito bem. Ó, o raciocínio é mais ou menos assim, ó. Os primeiros mamíferos, eles eram ovíparos. Então, essa característica foi herdada dos répteis. Tá? E, inclusive, nós temos hoje ainda algumas espécies, poucas, mas temos, que ainda põem ovo. Né? Vocês já ouviram falar no ornitorrinco e na équidna? Sim, professor. Já, né? Pronto. Então, esses dois bichos são remanescentes de um grupo que já foi diversificado no passado. Põe o ovo, tá? Mas depois da origem dos mamíferos, tendo esses monotremados com base, surgiu um grupo chamado Theria, tá? Esse grupo chamado Theria, ele é dividido em dois subgrupos. Os Metatheria, que são os marsupiais, e os Eutheria, que são os placentários, como nós, né? O marsupial é exemplo o gambá, o canguru, né? Então, na origem dos Theria, a postura de ovos foi substituída pela viviparidade, certo? Pela viviparidade. Até então, só existiam mamíferos que botavam ovos. Então, essa mudança evolutiva, que foi absurda, né? Só ocorreu na origem dos Theria. Né? Quando a gente fala na evolução dos morcegos, a gente fala uma evolução a partir de grupos que já eram vivíparos. Então, o modo reprodutivo nos morcegos foi herdado a partir de um ancestral que já era vivíparo. Tá? Os morcegos, eles não descenderam dos monotremados, eles descenderam de Theria, que já eram vivíparos. Então, a viviparidade se manteve. Imagina que hoje em dia
uma determinada linhagem, vamos supor, de esquilo, que é vivíparo, vamos supor, daqui a algumas milhares de gerações, eles têm uma tendência a adquirir a capacidade de voar e mantenha a viviparidade. É mais ou menos assim que eu posso fazer um comparativo com a evolução dos morcegos. Então, eles derivaram de animais que já eram vivíparos. Então, esse modo de gerar filhotes se manteve. Aí vocês podem até me perguntar, pô, mas por que não mudou então para a oviparidade se a tendência do voo foi redução de peso, né? Ó, a tendência do voo nas aves foi seguida de vários caracteres relacionados à redução de peso. Vários caracteres relacionados. Por exemplo, dente no Archaeopteryx, que não voava, mas já era ave, existia, não existe mais. Eles tinham garra, as aves hoje não têm, no membro anterior, né? Qualquer outra espécie atual descende de espécies que não já tinham perdido garra, né? Mas enfim, porque tem uma espécie viva que tem, tá? Cauda, uma cauda óssea pesa, foi perdida. As aves, elas não têm bexiga urinária, elas não retêm a urina, né? O ovário, ele é atrofiado, e aí ele se desenvolve só na época da reprodução, porque ele pesa, né? Ele pesa, e aí depois ele atrofia novamente. Então, essas características, elas não fazem parte da tendência evolutiva dos morcegos, tá? Os morcegos descenderam de mamíferos que já eram pequenos, né? Obviamente, você não encontra morcego pesando tanto. Os maiores morcegos são as raposas voadoras, que são razoavelmente grandes, mas nada se compara com um mamífero pesado, terrestre ou aquático, né? A grande maioria das mais de 900 espécies de morcego, quase 1000, ou mais de 1000, se eu não me engano, são bichos pequenos, então são bichos leves, né, que tem uma membrana de bateasa, né, aquele uropatágio leve, né, os dedos compridos são leves também, mas no caso deles, seria pouco provável que houvesse uma reversão de uma viviparidade para o retorno à oviparidade, porque isso é um passo evolutivo muito, como é que se diz, ímpar na evolução, praticamente, né? Reverter uma situação como essa seria uma situação, vamos dizer assim, quase implausível, que uma vez desenvolvido a viviparidade, você reverter para uma situação anterior. Bichos de caverna que vivem em total escuridão e não saem para fora da caverna tem uma tendência a perder a visão, né? E se a gente for na história evolutiva dos metazoa, o olho, ele surgiu a partir de uma condição de ausência de olho. Então, um animal que perde a visão, a espécie que perde a visão porque não é importante gastar energia para manter um órgão desse no ambiente escuro, é reverter a situação original, né? Isso é um caso, tem vários casos, tem casos de perda de membros, como nas serpentes, né? E então a ausência de membros é uma condição primitiva, a presença é uma condição derivada, e aí quando uma linhagem perde mais na frente, como as serpentes, é uma condição que voltou à condição original. Então existe, mas a oviparidade voltar a partir de uma viviparidade não há registro em nenhuma história evolutiva de nenhum grupo vivente, né? Então, assim, é pouco provável. Então, o que acontece? Os morcegos se adaptaram ao voo, mantendo essa condição vivípara. Mantendo a condição vivípara. Então, esse é o comparativo. Não
necessário exclusivamente ser ovíparo para poder voar. Mas se a linhagem já descende de um grupo ovíparo, essa condição se mantém, tá? Essa condição se mantém. Então, se talvez o morcego tivesse derivado de monotremata, a oviparidade presente nos monotremata teria passado para os morcegos. Mas o morcego derivou de bicho que já era vivíparo. Entendeu aí, né, Caio? Sim, porque você Isso está aí. falando sobre a origem da linhagem evolutiva. Por exemplo, os mamíferos e as aves, eles são descendentes de répteis. Mas só que dentro da linhagem evolutiva, a oviparidade permaneceu nas aves porque elas são descendentes de répteis que já tinham essa condição. E já no caso, nos mamíferos, mesmo tendo grupos que têm a oviparidade, a gente adquiriu a viviparidade porque a gente descende de linhagens Ficou um pouco ruim. Eu não... E Caio, ficou ruim, porque a minha conexão está um pouco ruim. Dá só uma resumida aí, por favor. Vai. Eu não entendi o que tu falaste. Eu estou dizendo que eu entendi porque se trata da questão da linhagem evolutiva. Enquanto um grupo permaneceu com a característica por ter descendido diretamente daquela linhagem, outro adquiriu uma nova, justamente porque dentro dessa linhagem evolutiva dele houve modificações pela questão da permanência da oviparidade nas aves e a característica nova nos mamíferos da viviparidade, mesmo tendo descendentes da oviparidade. Isso. Eu vou só abrir, eu vou deixar aberta aqui a porta do quarto que eu estou trabalhando, porque eu acho que a porta está fazendo eu perder a conexão direita aqui, só um momentinho. Vou ver se melhora aqui a conexão, que aí o roteador está lá fora. Ó, é isso mesmo. O que vocês têm que ter em mente? Tanto nas aves quanto nos morcegos, a oviparidade nas aves, o modo de vida, né, o modo reprodutivo, a oviparidade nas aves foi herdada e a viviparidade nos morcegos também foi herdada. A oviparidade se manteve nas aves, com a tendência à redução de peso, e a viviparidade se manteve nos mamíferos também, não havendo salto evolutivo nenhum a partir daí. Entendeu? Agora sim, eu posso garantir para vocês que uma fêmea de morcego, ela carrega o filhote, né? Ela carrega o filhote e que eu posso garantir que pesa. Não é leve, não, apesar do filhote ser pequenininho, tá? Mas ela tem uma situação, né, pós-parto, que é carregar o filhote, quer dizer, ela carrega durante a gravidez, mas ela carrega depois também, e isso pesa. Eu sei porque nós já capturamos um morcego com filhote, né, e quando a gente soltou ela, a gente vê o desempenho do voo dela, que é diferente do desempenho de uma fêmea que não está carregando filhote, que não está amamentando, né? Então, mas está dando certo. O que importa na evolução é isso, está dando certo. Se não tivesse dando certo, a linhagem não ia para frente, como aconteceu com milhares de linhagens que se extinguiram. Por algum motivo não deu certo, né? Lembrando que a evolução é um processo de ajuste, né? Temporal, longo prazo, né? E aí como é que chama? Se essa característica não fosse positiva, ela teria talvez levado à extinção toda a linhagem voadora dos mamíferos, né? Então, os morcegos têm parentesco próximo com os marsupiais, né? Olha, o morcego é placentário, né? Então, assim,
marsupial e placentário já divergiram há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Se não me falha a memória, o grupo de placentário mais próximo de morcegos são primatas, tá? Vou dar uma confirmada aí, depois te passo. Mas se eu não me engano tá? Vamos lá, né? Dar prosseguimento. Deixa eu ver se deixa eu projetar agora a tela aqui. Então, um outro ponto que agora tem uma interpretação totalmente diferente e que vai a favor também do grupo das aves e que mamífero também adquiriu de forma totalmente independente, é isso aqui, ó. Opa, peraí. Tá aqui. A mudança para endotermia, tá? Então, o que acontece? A endotermia é a capacidade de manter a temperatura corporal constante, né? No nosso caso aí 36 graus, 36,5, mas enfim, a gente não pode nem subir muito, porque desnatura a proteína, e nem baixar muito, porque dá hipotermia. No caso das aves, elas já tem uma temperatura um pouquinho acima, tipo, depende da espécie, mas bota aí 39 graus, mas elas mantêm também. Então, a endotermia não é uma característica presente em réptil, seja ele anápsida, seja ele diápsida, não tem registro de nenhum sinápsida extinto que tenha tido endotermia. Como é uma característica fisiológica, a gente não vai nem entrar em questão grupos extintos. Mas nada garante para a gente que a endotermia não teria surgido ainda nos diápsida reptiliano que deram origem às aves. Ou seja, que a endotermia estava presente dentro do grupo dos dinossauros não aves. Nada garante para a gente. Né? Inclusive, assim, tem teorias, né, que falam que um dinossauro não aves de grande porte dificilmente conseguiria manter o metabolismo com um tamanho tão grande. Então, provavelmente a endotermia já existia no grupo. Mas nós não vamos entrar em detalhe. Se a gente considerar bicho vivo, quem é endotérmico são só as aves e os mamíferos. E a origem para essa mudança é totalmente diferente. São grupos de diápsida para aves e sinápsida para mamíferos. Tá? Diápsida reptiliano para aves, sinápsida reptiliano para mamíferos. Então, nada garante também para a gente que a endotermia poderia ter surgido antes também dos mamíferos, grupos sinápsida aparentados. Tá? Então, assim, a endotermia, ela possibilitou, tanto para ave quanto para mamífero, viver em ambiente muito frio, tá? Mantendo a temperatura do corpo. Então a gente encontra exemplos de aves que vêm para o Maranhão no processo migratório, que são os maçaricos, e vivem no Ártico Canadense, reproduz lá. Nós temos casos de baleias, por exemplo, a jubarte, que vem reproduzir na costa da Bahia, né, mas que vive na Antártida. Né? E a gente tem vários exemplos de mamíferos e aves que vivem nos polos, sem haver processo migratório nenhum, que vivem indefinidamente lá. Nasce, cresce, reproduz e morre. Então, a endotermia possibilitou uma conquista global das aves como um clado, como um grupo, assim como os mamíferos também. Então, essa foi uma característica positiva, mas obviamente não tem relação nenhuma com o voo. Tá? A endotermia não tem relação nenhuma com o voo. A oviparidade, sim. A endotermia, não. Eu só quero salientar aqui a manutenção de uma característica herdada e a mudança para uma característica que não, provavelmente não tinha antes. Provavelmente. Mas eu vou deixar em aberto. Tá? Essa pergunta a gente já respondeu, né? Por que não evoluiu em aves, mas morcegos voam e são vivíparos? A gente acabou de discutir isso aí, tá certo? Olha, essas são algumas características das aves. Elas são aminiotas, tá? Esse conceito aminiota aqui vai ser melhor trabalhado com o Givanildo, tá? A gente fez essa reversão aqui na ordem
dos assuntos, tá? Mas eles são miniotas, assim como os répteis e os mamíferos também. Tem os membros anteriores modificados em asas, não tem garras no membro anterior. Os posteriores têm garras, são adaptados para andar, nadar ou se empolerar, principalmente para dormir ou se deslocar nas copas. Os bicos são córneos, não têm dentes, são ovíparos de forma universal. Tá? Bom, em relação a alguns pontos que a gente vai passar aqui, eu vou só dar uma relembrada, tá certo? Só dar uma relembrada porque são pontos que a gente já trabalhou nas aulas passadas, tá? Então as aves, como vocês já viram, são arcossáurea. Outros animais que são arcossáurea são os dinossauros não aves, tá? Os crocodílios são arcossáurea, os pterossauria também são arcossáurea, mas lembrando que o pterossauria não está dentro dos dinossauros. Dinossauro é um subgrupo de arcossáurea, tá? Então, se eu perguntar para vocês aqui, qual o grupo irmão das aves, qual o grupo irmão não extinto mais próximo das aves? São os crocodília, né? Dentre os grupos atuais são os crocodília. Se eu perguntar qual o grupo irmão das aves, considerando a fauna de modo geral, tá? E eu der como opção 2 subgrupos de dinossauro não aves, Saurisquia e Ornitisquia, o grupo irmão são Saurisquia, tá? Saurisquia. E se cada vez a gente afunilar isso, vocês vão ver que o grupo irmão é um terópoda não aves, tá? Esse termo terópoda engloba elas também. Tá? Quando a gente tira as aves, só sobra o grupo reptiliano, então terópoda, tá? Isso aqui a gente já viu também, certo? Tá aqui, ó. Professor, desculpe interromper, mas eu não entendi essa última parte porque travou aqui. Você falou de Saurística, que era grupo irmão de aves, no caso, em qual sentido? Porque você estava falando de grupos irmãos atuais, né? Das aves. Aí eu não entendi a última parte. Vamos passar nessa filogenia, fica melhor para entender, ó. Só lembrando, ó. Se eu perguntar, tudo que tem adaga é extinto, tá? Extinto. Então, dentro dos Saurisquia aqui, ou melhor, dos Arcossáurea, né, a gente tem não extintos os crocodília e as aves, tá? Dentro dos Arcossáurea. Então, se eu perguntar quem é um grupo irmão das aves, considerando os bichos não extintos, bastaria ver nessa filogenia, né? Mas isso aqui a gente tem que ter meio que memorizado na cabeça. A gente não precisaria ver a filogenia, mas aqui fica mais didático. Então, o grupo irmão passa a ser os crocodília, né? Mas se eu disser, olha, considerando bichos extintos e não extintos, quem é um grupo irmão das aves? São Saurisquia, tá? Dinossauria não aves, a gente pode, a grosso modo, dividir em dois, tá? Os Saurisquia e os Ornitisquia, tá? Aqui a gente tem Saurisquia com grande parte dos carnívoros e os Ornitisquia com grande parte dos herbívoros, tá? Dinossauro herbívoro, aqui, dinossauro grandão, de pescoço compridão, tá? E os terópoda, eles estão aqui na base evolutiva das aves, tá? É um subgrupo de Saurisquia que engloba elas também, tá? Então, cada vez eu for afunilar, perguntarem para vocês, cara, quem é um dinossauro mais próximo das aves? São os terópoda, tá? É um subgrupo de Saurisquia, tá certo? Então aqui também é legal para vocês terem uma noção do quão distante um jacaré, um gavial e um crocodilo é de um lagarto. Então, apesar do jeitão, a distância evolutiva é muito grande, ó. Olha só a distância evolutiva deles, tá certo? Existem evidências, tá, que corroboram essa proximidade evolutiva entre aves e crocodília. Presença de escama, no caso das aves, os membros anteriores, né, os inferiores, porque elas são bípedes. O crânio com um côndilo occipital, o mamífero tem mais de um côndilo occipital, um osso que engata na base do crânio, tá? Os ovos com os mesmos anexos embrionários, âmnion, córion,
alantoide, que também tem nos crocodilos, e a excreção de ácido úrico. Tá? Se eu for atrás da anatomia, aí tem uma outra listagem, tá? De ossos que são homólogos, ou seja, tem a mesma origem embrionária no desenvolvimento, tá? Que aproxima as aves dos crocodilos, tá certo? Olha, eu vou passar meio batido porque a gente vai se atentar mais à parte das caracteres das aves, tá? E a gente já falou bastante sobre a relação delas com os dinossauros, tá? Isso aqui fica só para vocês terem uma noção, né? De quem são esses grupos mais próximos das aves, tá? Então, dentro dos saurística, o grupo mais próximo são dos carnívoros terópoda, um subgrupo de saurística, certo? Passa adiante. Nós já comentamos também sobre Archaeopteryx, né? Já comentamos que caracteres eles tinham, tá? Nós já comentamos também sobre as possíveis hipóteses, né, com base na anatomia dele, que poderia dar pistas de como o voo teria evoluído, né? Só dando uma relembrada, essa aqui é uma das fotos que a gente projetou, né? Ele parece que está meio em uma posição estranha, porque o pescoço está torcido para trás, tá? Mas esse foi o jeito que ele morreu, né? Só dando uma recapitulada, que os primeiros exemplares que foram descobertos, eles não tinham essa impressão na rocha de pena, tá? Isso aqui já foram exemplares coletados na sequência, né? Posteriormente, mas tudo que ainda pesava nas aves eles tinham, por exemplo aqui, ó, a cauda com o osso, a garra no membro anterior, né? O posterior até as atuais tem, né? Precisa se empolerar. O dente não dá para ver, né? E órgãos internos não dá para ver. Mas, provavelmente esse animal tinha bom, aí não tem como saber, né? Se o ovário era atrofiado ou não, não tem como saber. Mas enfim, essas características elas foram perdidas, né? Se vocês olharem uma galinha com dente, uma ave com dente, é fake news, tá? Não tem relação nenhuma, tá? E em relação à pena, eu queria agora começar a mostrar alguns detalhes. Inclusive foi uma dúvida de um colega da turma, né? Um aluno da turma, e agora eu queria destrinchar um pouco mais, né? Mas a gente falou em aula anterior que pena, apesar de estar presente aqui no Archaeopteryx, essa característica ela depois foi descoberta em vários terópoda não aves, vários. Não foi só um. E inclusive eu projetei na aula para vocês algumas imagens de terópoda não aves emplumados. Se vocês colocarem essa palavra-chave, terópodas emplumados, vocês vão ver uma variedade grande de reconstrução do que seria um terópoda com pena. Então, como pena é uma estrutura difícil de fossilizar, né, provavelmente existiram várias outras espécies que a gente talvez nunca vá saber, mas que eram terópoda muito próximo das aves. Tá? Gostaria só de dar uma confirmada, vocês estão me escutando direitinho? Sim. Ótimo, beleza. Tá certo? Então, assim, recapitulando, provavelmente as penas teriam surgido para uma outra característica que não foi o voo, já que evoluíram em animais que não tinham capacidade de voar, né? Então a hipótese mais aceita é essa aqui, ó, a hipótese da endotermia, né? Manter a temperatura do corpo, tá? Isso aqui eu só estou dando uma recapitulada, tá, gente? Manter a temperatura do corpo. Isso a gente chama de exaptação, ou seja, um caractere surge para uma coisa e no tempo evolutivo passa a ter uma função totalmente diferente. Hoje, eu não estou querendo dizer que uma pena não sirva para manter a temperatura do corpo de uma ave, mas ela é basicamente utilizada para sustentar o voo. É essa a função principal
que com certeza não era no passado. Tá? Então na biologia está cheio dessas coisas, cheio, certo? Por exemplo, ó, um exemplo interessante, a dentição. A dentição. Vocês estudaram em Cordados 1 que existem animais, peixes que não têm a maxila, são chamados agnata, né? As lampreis e feiticeiras. E aí que depois surgiu um grupo de peixe chamado gnastomata, que a partir dos primeiros arcos branquiais desenvolveu uma maxila. E que a partir daí, tudo que veio depois herdou essa característica modificada. Né? Claro, a boca de um cachorro, né, a maxila é diferente da maxila de uma cobra, que é diferente da maxila de uma ave, e por aí vai. Mas a maxila foi herdada em todo mundo que apareceu depois. A diferença sofreu modificações na forma, mas também na função, né? Então, quando se pensa na evolução da maxila, se pensa na evolução de um aparato mastigatório que possibilita os primeiros peixes, gnastomata, se alimentar de presas maiores do que eles normalmente se alimentavam. Né? Então, eles conquistaram nichos diferentes, ampliaram a dieta, ampliaram, com certeza, né? Conseguiam então triturar de maneira mais eficiente, adquiriram um sistema diferente de alimentação que antes era por bombeamento muscular, como os agnata atuais fazem. Se a gente for comparar o que uma maxila faz além de se alimentar, a gente vai encontrar a ave carregando graveto para fazer ninho, a gente vai ver cachorro carregando filhote, gato carregando filhote para determinado local, rato faz o mesmo, não é? A gente vê maxila e dente, né? Vamos colocar a evolução dos dentes também. A gente vê canina, a evolução da heterodontia nos mamíferos como um passo mais à frente, que possibilitou se especializar em determinadas dietas. Então a gente tem bicho que é herbívoro, mamífero herbívoro, que tem um aparato dentário totalmente diferente de um carnívoro. Diversificação na dieta, né? E a gente encontra inclusive na questão comportamental, né? Um mamífero, vamos pegar um carnívoro, até primata também, quando se sente ameaçado ou quer ameaçar o oponente, ele mostra os dentes. Quando você está com raiva, você mostra o dente. Então é um comportamento intimidatório, né? Não é só cachorro que mostra dente, né? O ser humano mostra dente também. E serra os dentes, né? Então, assim, um caractere que surge por uma coisa pode servir para várias outras no futuro. Sabe lá o quê? Função. Tá certo? Então, essa é mais ou menos a história da função inicial das penas, tá? Então, se eu perguntar para vocês, pena é uma apomorfia ou não? Ou seja, é um caractere exclusivo das aves? Ó, esse termo apomorfia a gente tem que destrinchar, né? Para quem tem dúvida, se eu for atrás da origem da palavra, eu mato a charada. Morfia vem de forma. Apo quer dizer o quê? Que vem depois. Plésio quer dizer o que vem antes. Então, se eu falar plesiomorfia, eu vou me referir a um caractere ancestral. Se eu falo de apomorfia, eu falo de um caractere derivado. Então, se eu perguntar para vocês, pena é uma apomorfia de ave, o que vocês vão me responder aí, gente? Quem pode comentar aí? Estão me escutando, moçada? Sim, professor. Na verdade, eu estou um pouco confuso, porque eu estava lendo alguma coisa sobre isso aquele livro lá de Princípios Integrados de Zoologia, mas estou na dúvida se eu li mesmo que alguns répteis possuíam ou não. Aí eu não sei dizer ao certo. Olha aí, ó. Professor, Oi. você
eu acredito que as penas que já fazem, que elas já estavam presentes antes. Já tá, ó. O teu áudio tá cortando um pouco, Caio, mas eu peguei alguns trechos, né? Tu falaste assim, tá, que pena já estava presente, né, em animais que não eram aves, né? Foi isso, né? Sim, plesiomorfia. Então, assim, se perguntarem isso para vocês, né, vocês têm dois caminhos para responder, né? Primeiro é o seguinte: sim, é uma condição apomórfica, ou seja, é um caractere exclusivo de ave, né? Se derivou de uma condição quando eu falo uma condição apomórfica, é uma condição derivada e exclusiva daquele grupo, né? Ou seja, terpena deriva da ausência de terpena, né? Então, pena, quando surge, passa a ser um caractere derivado, né? Então, se eu considerar somente espécies não fósseis, só espécies vivas. Então, a primeira resposta seria é uma apomorfia de ave se eu só considerar grupos viventes, grupos não extintos. A segunda alternativa, não é uma apomorfia de ave se eu considerar que animais extintos, não aves, também tinham penas. A exemplo de terópoda não aves, terópoda reptiliana. Quando eu falo assim, terópoda não aves, terópoda reptiliana, eu estou querendo dizer o seguinte, ó, que ave também é um terópoda, tá certo? O Matheus pergunta, é uma convergência? Não é uma convergência, porque esses animais que tinham pena e que não eram aves estão na origem das aves. Então, se eu pegar todos os animais que tinham penas, que eram terópodas não aves, com as aves, o ancestral de todo mundo ali tinha essa característica, tá? Agora, se por um acaso você encontrar no registro fóssil um animal arcosáurea que não é dinossauro, mas seja um arcosáurea, vamos supor, próximo de crocodilo ou de pterossauro e que tivesse pena, ou mesmo fora dos arcosáurea e que tivesse pena, aí sim seria convergência, tá? Mas é uma coisa que foi herdada e que a ave ganhou, outros terópodas ganharam também. Então, o ancestral tinha. Convergência quando está longe e aparece, tá certo? Ficou claro? Beleza. Então, são essas duas alternativas. Depende, tudo na vida é relativo, né, gente? Tudo na vida é relativo. Então a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que saber que essa não é uma característica que apareceu a partir do Archaeopteryx. Não é, muito antes dele, tá certo? Isso. Vamos passar adiante aí. Ó, tem um slide aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Quando eu falei de apomorfia entre ave e os demais arcosáurea, tá certo? Isso aqui é uma base de um crânio, tá? Base de um crânio, e a coluna vertebral ela entra aqui. É como se eu estivesse olhando por trás, né? Está projetado isso aí, não tá não? Tá certo? Mamífero é diferente, tá? Mamífero é um pouco diferente. Mas em aves e todos os demais arcosáurea, um côndilo occipital, tá certo? Várias outras características anatômicas, tá? Isso aqui é uma das principais. Aí você pode até perguntar assim, professor, agora eu fiquei confuso. Primeiro o senhor falou apomorfia, agora o senhor falou sinapomorfia. Eu estou partindo do pressuposto que todo mundo aqui já viu sistemática filogenética, mas vale a pena recapitular
lendo os capítulos iniciais da Vida dos Vertebrados, do Pugin. Todo livro de zoologia, geralmente, ele traz um apanhado aí, falando sobre o que é apomorfia, plesiomorfia, sinapomorfia, simplesiomorfia. A diferença depende da abrangência. Esse termo sim quer dizer junto. Junto. Quando eu falo de apomorfia, eu digo que é uma forma, um caractere que tem uma forma derivada, né? Quando eu falei pena, é a apomorfia de ave. Mas quando eu digo que a ave compartilha essa característica pena com outros terópoda, eu posso dizer que pena é uma sinapomorfia de terópoda, que está junto, é um caractere que está junto com outros grupos. Então, quando eu uso o termo aqui sinapomorfia de aves e arcossauro atuais, eu estou dizendo que o côndilo hospital está presente em vários grupos dentro dos arcossauro, não só em ave. Então é uma apomorfia compartilhada, tá? Ou seja, que está junto com outros grupos. Tá certo? Obviamente, é um caractere herdado a partir de um ancestral que também tinha essa característica. Uma outra característica aqui, gente, ó, que diferencia inclusive as aves dos mamíferos, é que as aves e todos os demais arcossáurea apresentam somente um osso no ouvido médio, tá certo? Um osso no ouvido médio, que é essa columela aqui em vermelho. O mamífero já apresenta 3, tá? Estribo, martelo e bigorna. Aqui está em português, tá? Ó, além do tímpano, né? Quer dizer, tem o martelo, a bigorna e o estribo, tá certo? A ave tem aqui o tímpano, tá certo? E a columela, tá bom? Professor, eu preciso decorar isso? Não, tá? Não é o tipo de pergunta que eu gosto de fazer em prova, tá certo? Mas você precisa ter essa noção. O que a ave faz parte dos arcossáurea? Né? O que ela tinha em comum com o dinossauro? O que ela tinha em comum com os arcossáurea não dinossáurea, como a crocodília, como pterossauria, tá? Se você for procurar mais sinapomorfia de aves com os demais arcossáurea, tá aqui, ó. Tá certo? Professor, peraí, cuidado parental, como é que os caras sabem? Vocalização. Ora, essas 2 características que a crocodília tem. Tá certo? Não vou nem comentar as demais, mas essas daqui, que a gente não tem como saber nos grupos extintos, a crocodília tem, né? Para dinossauria não aves, existem assim, vestígios, né, dizer assim, não é nem vestígio, mas existem registros fósseis que indicam possíveis cuidados parentais, tá? Por exemplo, juvenis ou filhote de dinossauros junto com a mãe, entendeu? Situações que durante o soterramento indicam possíveis relações de cuidado parental, tá certo? Possíveis relações de cuidado parental, tá bom? Mas é interessante vocês terem uma noção, tá? Estudando essas características aqui. Então vou passar adiante sobre a evolução do voo, que a gente já viu, tá? Adaptações para o voo a gente também já viu, tá? Aquelas principais, mas vou relatar algumas outras aqui, né? Por exemplo, ossos pneumáticos eu não comentei ainda com vocês, tá? E eu vou botar uma foto agora, para vocês terem uma noção do que é um osso pneumático. Deixa eu ver se está projetado. Tá. Vou botar uma imagem aqui. Se você comparar um osso de uma ave, né, com o osso de um mamífero, você vai ver que o osso do mamífero tem alguns porozinhos, mas nada se compara com isso aqui, ó.
tá? Isso aqui é chamado um osso pneumático. Ó, esse nome pneu vem de quê, gente? De ar. Então, não tem como errar isso. Quando o termo pneu vem associado a alguma outra coisa numa palavra, né, tem a ver com ar, tá certo? Tem a ver com ar. Então, uma das coisas que tornou o esqueleto das aves leve é a presença de ar internamente, tá certo? Então, da próxima vez que você for comer uma galinha, por exemplo, quebra o osso e veja como é que ele é por dentro, tá? São canalículas que são preenchidos por ar e tornam ela mais leve. Isso não quer dizer, gente, que o osso é mais frágil, tá? Aqui, ó. Tá? Não quer dizer que seja frágil. Aqui eu tenho comparando o osso de uma águia com o osso de um humano. É totalmente diferente, tá? Então vocês não vão imaginar quando eu falo assim, os ossos das aves são ocos, é repleto de ar. Não vão imaginar como se fosse um cano de PVC, tá? Ele é cheio de emaranhado. Isso dá resistência para ele, tá certo? Vamos lá. Essas outras características aqui a gente já viu. Obviamente, olha, alta taxa metabólica não necessariamente tem a ver com redução de peso. Eu preciso consertar isso aqui, tá? A alta taxa metabólica é uma característica delas, tá? As asas resistentes também é uma característica delas, que facilita o voo, mas não tem a ver com redução de peso, tá bom? Redução de peso, ossos pneumáticos, perda de dentes, desenvolvimento de bico córneo, perda de cauda de garra. A endotermia é uma característica fisiológica também, não tem a ver com redução de peso, tá? Então, ficou um pouco confuso aqui. Então, a partir do registro da aula aqui, vocês tomem cuidado, tá? Com isso aí. Bexiga urinária ausente, ovário atrofiado, tem a ver com redução de peso, tá? Então, aqui, vocês têm a foto de um beija-flor, né? Ele está pairando no ar. Ele é um bicho que se alimenta de néctar. E para manter esse metabolismo hiperativo, ele tem que se alimentar de um elemento super energético, né? Daí o desenvolvimento desse tipo de dieta, né? Mas aqui vocês podem observar que quando ocorre o bater de asas, a musculatura que mais auxilia nessa propulsão, essa musculatura peitoral aqui. Então as aves desenvolveram um osso aqui chamado de externo, que ele abriga uma musculatura tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, que tem relação com o batimento de asa. Então é uma musculatura muito poderosa, tá? E que ela se sustenta em função deles terem essa estrutura óssea, né, capaz de da musculatura aderir, tá? Então o bater de asa exige uma potência muito grande, né, principalmente num bicho como esse aqui, tá? Então as são resistentes e essa característica óssea é uma característica exclusiva delas, né, bem desenvolvida nas aves que voam e pouco desenvolvidas nas aves que não voam, tá certo? Essas adaptações aqui, pessoal, antes de eu dar prosseguimento aqui, ó, preciso saber se tem alguma dúvida. Como é que tá aí o... Lembrando que hoje é a última aula de aves, né? E aí semana que vem vocês vão fazer uma provinha. Preciso saber se estão com dúvida, como é que estão as coisas. Tá. Professor, eu estou com uma dúvida em relação à nomeação correta acho que foram 3 hipóteses de voo que você deu na aula passada. Eu estou na dúvida sobre a nomeação correta que você deu para cada hipótese. Você poderia repetir? Pode chamar, olha, teoria cursorial, que é aquela que o animal bate a asa durante a atividade de locomoção para captura de presas, né? De cursorial, um animal cursorial é um animal ágil, né? É um animal ágil.
tanto no voo quanto na corrida, mas nesse caso aqui é na corrida. Da teoria cursorial, lembra que fala do voo se originando a partir de baixo para cima. Prefiro chamar cursorial do que chamar teoria de baixo para cima. A teoria arborícola é aquela segunda teoria, que a teoria seria o equivalente à teoria de cima para baixo. O voo teria surgido a partir da movimentação do animal entre copas de árvores e um outro obstáculo mais baixo, outro ponto, né? Tá? E aí seria um voo planado. Planeio precedeu o bater de asa, tá? Teoria arborícola. E a outra teoria, a terceira, você pode chamar de teoria escaladora, que é aquela que saiu mais recentemente, que tem muitos livros didáticos que não mostram, mas que fala sobre o bater de asa associado ao uso de garras nos membros anteriores para escalar até a copa das árvores. Tá? Então, o bater de asa auxiliaria o deslocamento do animal para cima, tá certo? E assim, só lembrando, vocês não precisam excluir uma hipótese em detrimento de outra. Pode ser que duas coisas disso aí tenham acontecido durante a evolução do voo. Pode ser que elas precisassem da asa para bater, para subir, e de lá usava para planar. Ou talvez essas mesmas que usavam para capturar insetos voadores e que eram cursoras, talvez utilizasse também para escalar. Entendeu? Pode ser que mais para frente surja mais outra hipótese também. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Nenhuma. Você estava na dúvida quanto a essa questão mesmo. Tem alguma mais aceita, assim, que a comunidade científica aceita mais, ou são todas relativas aí? Relativo. Não tem, Ok. não tem uma... Assim, até onde eu entendo, né? Eu não sou biólogo, né? Eu não sei até que ponto está muito acirrada essa discussão. Mas é uma coisa assim, como a gente não tem acesso ao passado, é um pouco complicado. Eu, particularmente, não tenho uma ou outra que eu apoio mais ou menos, né? Às vezes a gente tem uma tendência até de... Mas eu acho legal as duas formas, três formas de explicar, entendeu? Vamos dar prosseguimento, então? Eu vou falar um pouquinho sobre as penas. Mas elas seguem um padrão estrutural, tá? Existem vários tipos de penas, na verdade, mas eu vou mostrar um padrão diagramatizado, que seria referente a maioria das penas que vocês encontrarem. Então tem uma outra pena que se diferencia, porque é uma plúmula, uma semiplúmula e por aí vai, tá certo? Então assim, funcionalmente a gente já falou sobre ela, já falou sobre a questão da retenção de ar, que nem o pelo, né? Expliquei para vocês por analogia, que a gente também, quando está com frio, arrepia o pelo, isso mantém uma camada de ar, né? Mas a gente tem que entender que penas de voo são assimétricas. O que é isso aí, gente? Imagina uma folha de uma árvore que tem aquela nervura central, né? Tem várias inervações aqui, né? Mas tem aquela parte central. Imagina que um lado direito e esquerdo, elas têm larguras diferentes. Na pena é assim, tá? Uma pena de voo, ou seja, uma pena de asa e de cauda, ela é assimétrica. Ela tem um dos lados maiores do que o outro. É o vexilo. O vexilo tem tamanho diferente. Isso aí é o tipo de estrutura que permite com que, quando o ar passe debaixo da asa, ele dê sustentação para a asa, né? Ele é leve por conta da
da direção que o vento passa na asa, né? Não sei se vocês estão vendo aqui. Então, mas quando o vento bate na asa, ele vai para cima e vai para baixo. Tá? Só que ele vai mais para baixo do que para cima. Então, como ele vai muito para baixo, ele tende a levantar o animal. E essa forma assimétrica auxilia nisso aí. Tá? Vocês vão ver também o seguinte, não é toda parte do corpo de uma ave que tem pena, tá certo? Tem partes do corpo que, essa região peitoral aqui, por exemplo, se você pega uma ave e assoprar, você vai ver que é uma parte um pouco nua, só que ela é fechada, mas não quer dizer que tenha folículos crescendo pena ali. Tá? Então tem várias partes do corpo de uma ave que não tem. Tem partes que caem, por exemplo, quando vai aquecer os ovos, né? Vocês vão observar bem isso aí, quem cria pato, quando a fêmea está chocando os ovos, né? Fica cheio de pena lá, e as penas, a maioria cai daqui dessa região ventral, onde ela toca, né? E por que cai? Para poder passar mais calor do corpo para o ovo. Eventualmente ela está sempre girando o ovo, né? E se tiver com a pena, se a pena não cair, ela não consegue passar todo o calor necessário para o ovo. Tá? Mas naturalmente tem partes que nunca crescem. Tá? Essas partes, elas são chamadas de regiões apteriladas, tá certo? Só que você não consegue ver porque ela está toda coberta pelos folículos que crescem ao redor. Então, região pterilada quer dizer uma região que cresce pena. Região A, quer dizer negação, né? Apterilada, região que não cresce pena. Novamente, ó. Essa palavra pteri vem de pena, tá? A vem de negação. Tá? Sempre que você vê um A na frente, provavelmente, se tiver uma outra palavra equivalente sem A, quer dizer que esse A é negação, tá certo? Bom, antes propriamente de eu falar especificamente dos nomes que compõem a parte de uma pena, eu queria só comentar sobre os tipos de pena dependendo da posição do animal. Então eu vou projetar uma imagem aqui de uma ave em voo. Se eu estou projetando direitinho, tá? Ó. Vamos pegar essa bem aqui, ó. A foto desse psitacídeo aqui. A gente tem, ele está freando, né? Ele está pousando. Tá? Quando ele pousa, ele pega essas penas da cauda e faz um movimento para baixo para, vamos dizer assim, fazer mais atrito com o ar. Né? Ele fazendo mais atrito com o ar, ele reduz a velocidade. Interessante é que o avião faz isso, só que com a estrutura da asa, né? A metade da asa dele baixa. Ele faz isso aqui, e aí, quando ele faz isso aqui, ele utiliza o atrito com o ar para reduzir um pouco mais a velocidade dele, tá certo? E uma ave faz isso com a cauda. A cauda serve para equilibrar, mas serve para frear também. Então, essas penas da cauda aqui, elas têm um nome diferente das penas que compõem a asa, certo? Daqui a pouco eu vou colocar um nomezinho aqui no slide, mas você não precisa nem anotar agora. Vou te dar o nome de retrizes, as penas da cauda, tá? E remiges, as penas das asas. Essas penas aqui que ficam no ventre, no dorso e na cabeça são chamadas de penas de contorno. Então são basicamente 3 tipos, de acordo com a região. Se eu pegar outro animal aqui, ó, vamos pegar essa gaivota aqui, ó. Eu teria então as penas de contorno aqui no ventre, cabeça, pescoço e dorso. As remiges, que são as das asas, e as retrizes, lembra, retriz que fica atrás, são as da cauda, certo? A gente também dá um nome de primária, essa primeira porção aqui,
tá certo? Bem aqui ela faz uma curvatura no osso, né? Então tem um osso aqui, elas têm os mesmos ossos que a gente tem, só que tem formato, tamanho diferente, mas a quantidade é a mesma, né? Então ela tem 2 ossos aqui e um osso para cá. Então bem aqui tem uma curvatura. Aí aqui é aquela onde ela consegue fechar, né? Então onde ela fecha aqui delimita as primárias para fora e as secundárias para dentro. Secundárias para dentro, primárias para fora, tá bom? Aqui, ó, eu tenho outro caso de retrizes que são bifurcadas, tá? Tem animais que desenvolvem as retrizes muito, tá? Somente na época reprodutiva, e aí depois cai essas penas, então é uma pena mais que tem uma conotação sexual, né? Desenvolveu por seleção sexual, é uma ornamentação, tá? Mas tem ave que não, que tem durante o período todo, tá certo? Olha aqui, ó, essa aqui também a gente pega as retrizes eu tenho a mesma quantidade para o lado esquerdo, eu tenho para o lado direito, né? Na verdade, no animal aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. A mesma quantidade primária que eu tenho para um lado, eu tenho de primária para o outro. Tá certo? Daqui a pouco eu vou voltar a falar disso aí. Então vamos projetar aqui de novo. Então aqui eu tenho uma caracterização do que eu acabei de falar, tá? Essas penas de contorno, elas também podem ser chamadas de tectrizes. E as plumas são penas mais delicadas e elas revestem o corpo todo, né? Elas, inclusive, elas eliminam uma espécie de tipo um pozinho, né, que lubrifica a pena, limpa a pena, tá? Mas as plumas elas não estão relacionadas propriamente com o voo, certo? São penas muito delicadas, elas têm um formato um pouco diferente, tá? Vocês estão me escutando? Tá tudo ok? Sim. Então, basicamente vocês têm que saber sobre essas 3 primeiras aqui, tá? Numa ave que, por exemplo, precisa migrar, ou quando ela precisa reproduzir, né, ou quando ela vai crescendo e vai passando de filhote para juvenil, subadulto, adulto, ela vai mudando de pena, tá? Ela vai mudando. Às vezes ela muda a coloração, mas ela vai mudando, tá? E é bem característico quando elas se preparam para migrar e quando elas chegam no local de migração. Quando elas se preparam para reproduzir e quando elas terminam a reprodução, tá? Essa reprodução ela pode durar alguns dias, alguns meses, ela pode ser anual, pode ser bianual, ela pode demorar muito tempo, isso varia de espécie para espécie. E a gente dá um nome para essas mudanças nas remiges e nas retrizes. A gente diz que é uma muda migratória, quando ela se prepara para migrar. A gente diz que é uma muda nupcial, quando ela se prepara para acasalar. Ela é pós-nupcial, quando ela termina o acasalamento. Tá certo? Às vezes, mas nem sempre, mas às vezes, as penas elas mudam um pouco a coloração, dependendo da espécie, quando ela vai acasalar. Tá? Mas às vezes não. Existem basicamente duas formas de uma pena, o porquê de uma pena ser colorida, tá? Ela pode ser presença de pigmento, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um animal que tem aqui no Maranhão, que eu tenho certeza que vocês conhecem, e que o pigmento é um carotenoide vermelho que ela adquire através da alimentação. Vou mostrar aqui para vocês. É uma das aves assim que eu acho formidáveis, né? Que ocorre aqui aos montes no Maranhão. Toda essa região costeira, até na capital a gente encontra, tá? Então esse aqui é o guará, né? E o guará, quando ele nasce, deixa eu ver se ele tem uma foto aqui.
ele não tem a coloração assim dessa cor, tá? Isso aqui, por exemplo, ó, é um animal jovem, tá? Ele está começando a adquirir a coloração. Ó, um jovem, um adulto, quase do mesmo tamanho, né? Quase do mesmo tamanho. Deixa eu ver aqui se tem uma foto dele filhote. Os filhotes dela são bem escuros, tá vendo? Depois o bico vai afinando. São bichos que se alimentam em áreas de estuário, né? E eles comem um microcrustáceo, né? Esses caranguejinhos pequenininhos. E esses caranguejinhos eles têm beta-caroteno, se não me engano é beta-caroteno. E aí essa coloração ela se dá por conta desse tipo de alimentação. Então ela consegue absorver e isso é passado para as penas. O que é engraçado é assim, essa coloração ela vai sendo atingida de acordo com a maturidade, né? Então assim, conforme a alimentação deles, eles vão chegando à fase adulta e vai mudando a coloração. Se você criar ele e não der crustáceos, pequenos camarõezinhos, caranguejinhos, ele fica com uma coloração meia como é que se diz? Rosada, quer ver? Às vezes em zoológico eles já dão esse tipo de alimentação, mas a gente vê uns meio pálido, né? Eles vão ficando muito claros. Vão ficando mais clarozinhos, tá vendo? Não é uma alimentação totalmente adequada, tá? Então esse é um caso de pigmento. Um caso que ocorre também, é típico de beija-flor, é a reflexão da luz nessa estrutura da pena chamada de barba, vou já mostrar. Então a reflexão total da luz produz uma plumagem branca, enquanto a parcial origina plumas azuis e a maioria verde, tá? Então tem uma variação, tá certo? Isso aqui é um resumo do que eu falei ainda agora, tá certo? Vocês compreenderam, gente, até agora? Tá tudo ok? Posso passar adiante? Alguém tem dúvida? Tudo bem, professor. Tranquilo? Então, olha só. Eu estava falando para vocês que existe a muda, né? A muda pré, a pós-nupcial, a muda de reprodução, né? Que é chamada pré e pós, a muda de migração, que tem a ver com deslocamento. A gente tem exemplo de espécies migratórias aqui no Maranhão, que são interessantes de vocês conhecerem. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma das espécies de maçaricos que migram aqui. Eu gosto sempre de falar deles porque para mim é uma migração espetacular. Isso aqui é uma das espécies, mas se você botar maçarico, você vai ver essa espécie, vai ver mais uma carrada delas, tá? Uma outra espécie seria o maçaricão, tá? Percebe que a coloração é um pouco diferente. Tem o carados colares, também que é migratória, já tem um colazinho, né? Tá? Tem o Actitis macularia, que é outra espécie migratória. Observa a coloração também, que já é um pouco diferente, né? Tem o Carados wilsonia. Tá? Às vezes é um pouco difícil da gente saber diferenciar esses bichos, eles são muito parecidos,
mas nada que um bom guia de campo, dedicação, paciência possa resolver, né? Mas, ó, maçaricos e batuíras são exemplos de aves migratórias. Eu vou contar um pouquinho rapidinho a história deles, para depois falar sobre como é que ocorre esse processo de muda, tá? Deixa eu colocar um mapa aqui, ó. Rota. Eu gosto de falar disso porque o Maranhão é uma das áreas mais importantes que tem no mundo para migração desses bichos. E quando a gente fala de migração, a gente tem na verdade problemas diferentes ao longo da rota migratória dos animais, e exige, vamos dizer assim, para a manutenção dessas rotas migratórias exige um esforço mundial, né? Por quê? Porque são áreas que muitas das vezes sofrem processos antrópicos, tipo especulação imobiliária, tipo poluição, né? Desmatamento, enfim, é uma série de problemas ambientais que podem fazer com que uma coisa que demorou o tempo de vida toda da linhagem para se desenvolver e vai ser perdido, né? Então, assim, os pontos de parada muitas das vezes são muito específicos. Por exemplo, aqui você tem um ponto de parada que é aqui em Maranhão, né? É a região que pega boa parte da costa nossa, mas, por exemplo, o outro lado da ilha de São Luís, a praia de Panacoatira, as reentrâncias maranhenses, são todas áreas de chamadas sítios de invernada, né? Ou seja, onde eles estão fugindo do inverno. Observa que eles vêm lá do norte canadense, né? E eles fazem o trajeto de ida. Alguns daqui já retornam, alguns daqui vão até a Terra do Fogo, tá? E voltam fazendo novos percursos. Alguns vão, inclusive, passando pela costa nordestina, né? E tem outros que daqui migram para a Europa e África e voltam, tá? E, por exemplo, aqui é um dos pontos de parada importante para eles, mas é uma área que sofre processo de poluição, né, na costa leste americana. Então, uma baía repleta de embarcações, etc. e tal, e que é utilizada por eles e por várias outras espécies migratórias. Enfim, esses bichos, eles passam pouco tempo aqui reproduzindo, basicamente o mês de julho. Aí, quando dá agosto, setembro, eles vêm embora para o Maranhão, passa o resto do ano, passa o começo do ano, quando dá o mês de maio, junho, eles já estão se preparando para voltar. Então, quando eles retornam para lá, eles reproduzem porque é o verão canadense, da tundra do Ártico canadense. Então, é um inverno que, para as condições locais, é menos rigoroso, né? Então, dá para nascer o filhote, dá para o filhote adquirir uma certa independência e já no mês seguinte ou 2 meses depois migrar com os pais, né? Esses filhotes aqui, eles são chamados de nidífugos, tá? Memorizem isso, tá? Vou botar o nome aqui, ó. Existem 2 tipos de filhotes em aves, uns que vou botar aqui a imagem. Poxa, cadê a imagem? Mapa, vídeo, shopping, notícias, mais. Engraçado, não apareceu. Mas enfim, são aves que elas não dependem muito dos pais nas etapas iniciais, tá? Quem depende são chamados nidícolas. Lembra? Nidícola, cuidado parental. Vamos tentar imaginar mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui fotos. Então os maçaricos, eles não têm esse grau de dependência, por exemplo, que essas aves aqui estão tendo, entendeu? Mal eles nascem, não demora muito, eles já estão ciscando, procurando alimento. Um filhote que é... Oi, professor, licença. Oi. Tem outro termo também para caracterizar essa questão de não... Porque eu conhecia com outro termo, como espécies precoces e altriciais.
Também pode ser usado como sinônimo. Ah, Janaína que tá aí, Janaína, tudo bem? Não sabia que tu estava aqui Oi, Ricardo, na aula. tudo bem? Então, Tudo assim, jóia. pode usar como sinônimo, sim, tá? O maçarico, então, é um exemplo clássico, até porque ele tem pouco tempo lá na área de reprodução para poder vir, né? E se ele fosse um bicho que dependesse demais dos pais, talvez não funcionasse ia chegar o inverno, né? Então não seria um tempo suficiente. Então essa característica pode ter se desenvolvido neles de forma geral, que são várias espécies, né, por conta dessa lacuna pequena. Então eles passam a maior parte do tempo fora da área de reprodução. Mas se perguntarem de onde ele é originário, ele é originário do Ártico Canadense, uma espécie originária de onde ela se reproduz, né? Então ela faz esse deslocamento. Uma espécie nidícola, ela exige um cuidado muito grande dos pais. Muitas das vezes elas nascem totalmente sem pluma nenhuma, eu não falo nem pena, né? Eles nascem, na verdade, sem pluma. Nascem com os olhos fechados ainda, tá? A única coisa que sabe fazer é abrir a boca e ficar gritando, né? Isso é um padrão meio que generalizado das aves nidícolas, tá? E a maioria dessas que você vê são aves nidícolas, tá? Então esse é um exemplo de ave nidífuga, né? O maçarico, e eu gosto, como eu falei, de falar por conta da importância que a gente tem como uma área úmida, costeira, né? Para eles passarem o inverno canadense se alimentando aqui. Então, assim, eles se preparam para migrar, troca de pena. Quando chega aqui está tudo meio esbagaçado, tá? Quando a gente captura eles, a gente vê. Não demora muito, eles começam a mudar, aí começa a aparecer os caninhos, né? E as penas vão se substituindo por penas novas, aí eles ficam bonitão, aí vai engordando. A gente sabe disso porque vai pesando ao longo dos meses, e aí quando chega o período de retornar, maio, junho, eles já estão com uma nova muda, que é a nuva, para começar a migração de novo, tá? Então troca aí pelo menos umas 4 vezes, né? Lá tem a muda da reprodução e a muda de chegada e de saída aqui no Brasil, né? Caio está fazendo uma pergunta aqui. Interessante é que essa muda ocorre aos pares em algumas espécies para manter o equilíbrio no voo, de forma alternada, enquanto outros trocam de uma só vez e passam um período sem voar. O padrão é trocar de forma equilibrada, né? Então, deixa eu botar uma foto aqui para vocês. Então você imagina que tá aqui mais engraçado, naquela hora parece que não tinha aparecido. Então vamos pegar o caso. Esse aqui é uma coisa que eu queria mostrar. Geralmente, mas nem sempre, geralmente esse aparato das retrizes é um aparato de conotação sexual, né? Pode ter surgido por seleção sexual, tá? E deve cair depois do período reprodutivo. Mas vamos lá. Então, assim, num padrão básico de muda, né? Vamos pegar aqui as primárias da asa esquerda, as primárias da asa direita. Então, quando o animal perde a primária 1, de um lado ele perde a P1 do outro. Aí ele perde a P2 de um lado, perde a P2 do outro. Quando ele vai para P3, a P1 já está grandinha, então ele não fica muito desfalcado. Às vezes você vê a ave faltando pena, pode ser que ela tenha passado por um processo, ou esteja passando por um processo de troca, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó. Aquela foto que eu mostrei aqui, ó. Eu tinha mostrado que a Cid estava boa. Aqui eu tenho as retrizes. Então, quando ela troca as retrizes externas do lado esquerdo, do lado direito, e depois passa para a segunda do lado esquerdo e depois do lado direito, e por aí vai. Então ela não fica trocando tudo de uma vez, tá? Esse é o padrão meio que universal, tá certo?
É interessante quando a gente vai pegar uma ave dessa, né, para ver se ela tá trocando a pena, a gente tem que ter um jeito correto para pegar, né? Então você tem que pegar ela e abrir a asa, então você tem que ver ela com a asa aberta, né, para poder conferir direitinho, né? Você, quando vai ver as retrizes, você pega ela, geralmente a gente pega ela de cabeça para baixo aqui e abre as retrizes, abrindo que nem um leque, porque elas ficam fechadinhas ali. Elas abrem, por exemplo, quando elas vão pousar, né? Que elas abrem e dão aquela freada. Então você tem que abrir e verificar que pena que está faltando, se está faltando ou não está, e por aí vai. Tá certo? Então, isso é um padrão geral, né, quando se fala de processo de muda. É uma coisa bem legal, bem interessante, tá, de se estudar. E aí, quando a gente vai pegar detalhes, vai a fundo, né, e a gente quer analisar a estrutura de uma pena, a gente se depara com isso aqui, né? Deixa eu ver se eu estou projetando aqui, gente. Poxa, será que eu estava mostrando um negócio e não estava projetando para vocês? Eu acho que foi, né? Vocês olharam isso aqui? Sim, professor. Ah, tá certo. Então vamos lá, né? Tá. Ó. Então, novamente, uma pena assimétrica. Tá? Pena assimétrica. E essa estrutura aqui, que vocês estão olhando aqui, é o chamado vexilo. Tá? Esse vexilo é a lâmina que dá sustentação para o voo. Tá? Então, cada partezinha dela a gente tem um nome. Certo? O cálamo, ele está mais próximo, né, da base da derme, tá, da epiderme. O canalículo vai até a derme, na verdade, tá certo? Então aqui tem inervação, na ponta tem inervação, por isso que quando a gente vai cortar a asa de uma ave, a gente não pode cortar muito próximo, senão a gente vai pegar a inervação e ela vai sentir dor, tá? Mas o que está compondo o resto da pena é célula morta. Então a gente tem nesse cano central aqui a estrutura que começa com um nome chamado cálamo e ela continua ao longo do vexilo com um nome chamado de rax, tá certo? O vexilo você tem para ambos os lados, né? É uma lâmina, como eu falei, de sustentação, tá? Não precisa memorizar esses nomes de parte interna, parte externa, parte para cima, parte para baixo, não. Isso aqui é só para vocês terem uma noção. O que interessa aqui, vocês têm que saber que existe o cálamo, a rax, o vexilo, as barbas e bárbulas. Tá? Então, no vexilo, se eu ampliar um pedaço aqui da rax com o vexilo, tá? Vocês vão observar que o vexilo ele é formado por estruturas perpendiculares à rax, e essas estruturas, esses canalículos pequenininhos, são chamados de barbas. Então, toda vez que você vê uma pena desse tipo aqui, ó, que ela está falha, né? Ela está falha, é porque eu tenho barbas que estão separadas de outras barbas. Onde elas estão contínuas é porque as barbas estão unidas, tá? Então a barba é cada filetinho desse que está saindo de maneira perpendicular à rax. O que faz uma barba ficar unida a outra barba? São ganchinhos, tá? Esses ganchinhos aqui a gente não consegue ver olho nu, tá? Mas esses ganchinhos eles têm em ambos os lados de cada barba, e aí uma barba a outra se une através de suas bárbulas, tá? Bárbulas. Então você pode brincar isso aí pegando uma pena. Se encontrar uma pena, você pode soltar uma barba da outra, deixando do jeito que está aqui, e aí depois você faz isso aqui, ó, unindo. Você vai estar simulando um comportamento que a ave faz constantemente para poder tornar o vexilo dela uma lâmina uniforme, tá? Que isso torna o voo mais eficiente, né? O vento não fica passando por dentro da pena, tá bom?
Então, cálamo, rax, barba, bárbula e o vexilo, que é a estrutura que compõe, né, formada pela barba e pela bárbula, tá certo? Então, o vexilo não tem nada a ver com o rax. O vexilo é o que está do lado direito e o lado esquerdo dele. Aqui é só uma ilustração também do que a gente já comentou, tá? Então aqui eu tenho as primárias, eu delimito a partir dessa bifurcação aqui, ó, né? Seria essa bifurcação aqui, e mais internamente eu tenho as secundárias, tá? As penas de contorno tectrizes, tá? Eu tenho tanto as da costa quanto as que compõem uma parte da asa. Então eu vou encontrar não na parte de baixo, mas na parte de cima das retrizes, eu vou encontrar penas de contorno também, tá? Então eu encontro pena de contorno na cabeça, eu encontro no ventre, eu encontro no dorso e eu encontro em cima das penas das asas. Em cima das penas das asas. Elas são penas mais delicadazinhas, tá? Essas penas de contorno ou tectrizes. Bom, isso aqui são detalhes não tão significantes, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Tem. Eu queria salientar isso aqui, tá, gente? Para vocês, ó. Aves aquáticas. Aqui vocês mais têm conhecimento são os patos, tá? Mas existe uma infinidade de aves aquáticas. Elas têm uma estrutura que permite elas não afundarem na água, né? Então vou botar uma foto aqui do mergulhão, para vocês terem uma noção aqui. Esse mergulhão aqui é uma ave, se eu não me engano, eu já vi ele até aqui na represa do Itamarcaoca. Mas a área que eu faço campo, ali no Rio Preguiça, a gente vê bastante, tá? Então, essa ave aqui, ó, ela consegue boiar e ela mergulha. Deixa eu ver se tem um vídeo dela aqui. Inclusive, ela mergulha, coleta o peixe e aí ela depois vai ao voo, né? Então ela mantém assim, as penas debaixo da asa totalmente seca. Professor, seu microfone está desligado. Vamos ver agora. Não tá legal não esse vídeo. Mas ela mergulhou. Por que ela não afunda? Porque o óleo não se mistura com a água. E como ela está encharcada com o óleo que ela mesma produz, né, ela consegue, inclusive, mergulhar e deixar isso aqui ao sabor. Tá? Deixa eu botar aqui. Então, a glândula oropigiana, ela está na base da cauda. Talvez vocês tenham já até visto isso em pato, tá?
Às vezes, quando bota o biquinho lá, próximo à cauda dele, as retrizes, e aí fica passando na pena. Às vezes ele está ajeitando a pena, às vezes ele está passando o óleo da glândula pigiana. Então ele torna o corpo impermeável à água, ele pode flutuar. Como é que você faz para derrubar um pato dentro d'água? É só jogar detergente na água que ele vai afundar, né? Que o detergente vai quebrar essa tensão. Tá certo? Bom, vocês vão se deparar com essa classificação aqui, é um slide mais para finalizar, tá? Essa classificação aqui, ó. De aves que não voam, são chamadas Paleognathem, tá? Das aves que voam. Exemplos de aves que não voam, mas que descendem de aves que voavam, tá? Aves como avestruz, a ema. A ema a gente tem, inclusive no Cerrado do Maranhão, região de Mirador, tá? Então, o externo, que é aquele osso peitoral, ele é achatado, é pouco desenvolvido, então já houve uma mudança com o tempo, né? E outros exemplos de aves também chamadas Paleognathem são os macucos e inhambus, certo? A maioria delas, quase 9.000 espécies, são chamadas Neognathem, tá? Aqui eu tenho exemplo da árpia, é uma ave que ocorre aqui no Maranhão, ameaçada de extinção, tipicamente amazônica, mas que vai até o Cerrado também do Brasil, mas é tipicamente amazônica. E aqui um beija-flor, são aves totalmente diferentes em termos de porte, né? Em termos de história natural, biologia, mas são aves que voam, tá? Então, independente do tamanho, elas estão dentro do grupo das Neognathem. E de forma geral, a gente tem, essa classificação ela vem sofrendo modificações com o tempo, mas a gente tem, dentre as 9.000 e poucas espécies, esse padrão de classificação, tá? Então, a ave, a gente dificilmente usa chave dicotômica, como eu falei, para identificar elas, a gente usa prancha pictórica, né? Desenhos e figuras, tá certo? Olha, para vocês terem uma noção, né, um apanhado geral sobre o grupo das aves, elas são muito mais interessantes do que algumas horas de aula, né? Tem muita coisa interessante para abordar. A gente poderia estar passando aí o ano inteiro falando de aves, mas esses são os principais tópicos que vocês precisam dominar, tá certo? E, na verdade, nossas atividades com aves não vão finalizar por aqui, né? A gente tem até o dia 2 de dezembro, né? Para vocês se aproximarem mais delas e mostrar um pouco do trabalhinho de vocês, tá certo? Então, estou aberto aqui para pergunta. Se vocês tiverem de dúvida, é bom tirar agora, e semana que vem a gente tem prova, né? A gente ainda tem aí 15 minutinhos para poder tirar algumas dúvidas. Professor, em relação ao livro base que você mais indica, é o PUG? É o PUG. Eu acho que eu esqueci de falar para vocês, né? Eu não coloquei no sistema ainda. Acho que você falou dos livros, mas colocar no sistema eu acho que não. Não pôs, já estou pecando isso aí. Mas eu vou dar uma agilizada. É o PUG. O PUG é o mais completo, né? O outro tem o Princípios Integrados de Zoologia, né? Também é um livro bom. Tem os livros aí antigos, eu não sei nem se, que acho que tem até na biblioteca, mas não me agrada, tipo História, é um livro que eu não gosto da forma com que ele coloca. O livro do ORR, também não me agrada muito, não. Mas já saíram até uns livros aí, feito pesquisador brasileiro, né, que isso é uma coisa legal, vale a pena vocês darem uma procurada, né? É sempre bom pegar mais do que uma referência, tá, gente? Então, assim, o base mesmo, eu sugiro vocês pegarem a Vida dos Vertebrados. Dá uma estudar. Outra coisa, gente, vocês vão se deparar com um livro que é mais complexo do que o próprio conteúdo, né? Que a gente aborda aqui, no sentido de que ele aborda uma série de outras coisas, aspectos anatômicos, fisiológicos, inclusive tem capítulos lá, que vale a pena vocês lerem, que eles falam sobre como é que era a geologia na época,
né? Por exemplo, da origem de determinado grupo, como é que o planeta era, como é que era o clima, como é que era a paisagem, né? Como é que os continentes estavam. Então, esses capítulos, eles fazem parte do conteúdo no sentido que você precisa contextualizar, entendeu? Então, sempre eles dão essa abordagem evolutiva, de origem e diversificação, né? Mas contextualizam como é que a coisa funcionava. Né? E aí vocês precisam filtrar isso aí também. A parte inicial sempre dá essa pincelada na sistemática filogenética, e inclusive ele põe de forma bem legal, bem clara, mas se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem ler o livro do Dalton de Souza Amorim, que é o Elementos Básicos de Sistemática Filogenética, tá? Regras de nomenclatura zoológica também é uma coisa que quem faz zoologia tem que aprender. Eu me deparo muito com aluno que está se formando. E aí eu sugiro vocês pegarem o livro do Nelson Papávero, que é chamado Nomenclatura... rapaz, deixa eu lembrar. Regras de Nomenclatura Zoológica, Nelson Papávero. Tá? Então, são livros que vocês precisam ler, né, para não cometer erros. Tá? O do Souza Amorim, principalmente os primeiros capítulos. Depois ele começa a aprofundar mais. Tá? Dúvidas? Nenhuma? Semana que vem, tá? A partir das 2 está liberado o sistema para fazer a prova, e vocês têm até o final do dia, final da noite para fazer, tá? E só relembrando, a parte introdutória cai na P1, mas cai na P2 também, tá? A gente não se encontra na semana que vem, mas vocês estão se encontrando com a prova, tá? Se vocês quiserem rever os vídeos, fiquem à vontade, mas não se atenham só aos vídeos, tá? Tá errado. Se pegar só vídeo para assistir, tá errado, tá? Inclusive, eu posso perguntar coisas associadas com o que eu falei, mas se não estudar, também não vai acertar, tá bom? Daniel, vou colocar 2 tentativas, porque eu botava 3 e ninguém usava 3, só usava 2, então porque 2 está dando certo, né? Vou deixar só 2 mesmo, tá? Mais alguma dúvida? E conselho, né? Façam o trabalhinho de vocês, tá? Nas aulas, apresentem direitinho, conquistem os 3 pontos de vocês, tá? Porque para não se prejudicar na nota P3, tá bom? Professor. Então, deixa eu finalizar a gravação.